Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Meu nome é Rafael Mafra, eu estou aqui para explicar a consulta pública que a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais publicou recentemente sobre nomes que são protegidos pelo acordo Mercosul-União Europeia como indicação geográfica. Então, temos aí um nome gigante, mas no final é uma coisa bastante simples. Eu quero explicar aqui para vocês. Antes de ir direto na consulta pública, eu vou falar sobre três coisas. Eu vou falar sobre o que é indicação geográfica, o que é o Acordo Mercosul-União Europeia e o que muda na vida das pessoas com esse acordo, bem brevemente, para não tomar o tempo de ninguém. Então, começando pelo que é o que são indicações geográficas. Indicações geográficas são produtos ou serviços, na legislação brasileira, produtos ou serviços que trazem características próprias da sua região de origem ou que têm reputação na sua região de origem. Aqui no Brasil a gente tem diversos exemplos, a gente tem mais de 50 indicações geográficas, mas a gente pode citar, por exemplo, a cachaça de Salinas, é uma cachaça que tem a reputação associada à sua origem de Salinas, e a gente também tem a banana de Corupá, que é uma banana que tem um sabor todo especial, uma banana super doce, que traz as características do lugar onde ela é plantada. Então, ela só pode vir de lá. E o grande exemplo que se dá quando se fala de indicações geográficas, o mais conhecido, é o exemplo do champanhe. O champanhe, antigamente a gente usava champanhe para todo espumante, e hoje em dia a gente só pode chamar de champanhe aquele champanhe que vem realmente da região que tem esse nome, na França. Isso foi um processo também, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Quando eles resolveram que não poderiam, que outros produtores não poderiam usar o nome de champanhe, apenas eles entraram com um processo no INPI aqui no Brasil, e aqui no Brasil se reconheceu o nome champanhe, e a partir de então os produtores tiveram que deixar de usar o nome champanhe no rótulo, embora o produto deles tenha podido continuar o mesmo, só que adotando o nome de espumante. Então, isso é indicação geográfica, ela tem a ver com a região de onde ela vem, ou pelas suas características, ou pela sua reputação. E aí vem o Acordo Mercosul-União Europeia. O Acordo Mercosul-União Europeia é gigante, ele tem milhares de coisas, fala de acesso a mercado, de medidas sanitárias, barreiras técnicas, regras de origem, uma série de coisas, mas eu não vou explicar todas aqui, porque não daria tempo, mas eu quero falar especificamente do que aconteceu com indicações geográficas. A União Europeia propôs que o Mercosul, como um todo, não apenas o Brasil, reconhecesse 350 indicações geográficas da União Europeia no acordo, para ser mais rápido, para ser mais fácil para eles, do que ter que registrar todas no INPI. E, em troca, o Brasil colocou todas as suas indicações geográficas para serem reconhecidas pela União Europeia. Teve algumas dificuldades por diferença de legislação, mas, no final, todas as indicações geográficas do agro vão ser reconhecidas pela União Europeia. Chega no nosso ponto 3, o que muda na vida do cidadão. Na vida do cidadão, do produtor, isso significa que os nomes que forem reconhecidos como indicações geográficas, eles passam a ser nomes protegidos. Ou seja, ninguém mais pode usar, como aconteceu com o champanhe. E aí tem vários nomes na lista e isso vai acontecer para todos eles. Um exemplo que eu queria trazer aqui é o exemplo do gorgonzola. A gente está acostumado a chegar no mercado e ter o queijo gorgonzola, pedir o queijo gorgonzola na padaria, produzir o queijo gorgonzola, e é esse nome que ele tem, inclusive, na legislação do Ministério da Agricultura. Mas, a partir do momento que a gente escolhe proteger esse nome para um queijo específico que vem de uma região da Itália, ninguém mais vai poder chamar de gorgonzola. Não está definido ainda como que vai poder ser chamado. Hoje, a legislação permite que você chame de gorgonzola ou queijo azul. Talvez esse seja um caminho, talvez não, mas não vai mais poder chamar de gorgonzola. A mesma coisa acontece com outros tipos de produtos, com bebidas. A gente tem uma bebida muito famosa em Santa Catarina que chama Steinhager. Quer dizer, ela é famosa no Brasil inteiro, mas em Santa Catarina a gente tem a capital nacional do Steinhager, que é Porto União. E eles também, novos produtores, não vão poder chamar de Steinhager, e é sobre isso que eu quero falar, porque algumas pessoas ainda vão poder continuar usando o nome. E é para isso que serve a gente chega na consulta pública, e dessa consulta pública eu quero falar de dois aspectos principais.
Primeiro eu quero dizer qual é o objetivo dessa consulta pública, para ficar bem claro para todo mundo, e o que o produtor deve fazer para manter o seu direito de utilizar os nomes. Primeiro, o objetivo. O objetivo da consulta pública é a gente conhecer quem são as pessoas que já utilizavam esses nomes antes de uma determinada data de corte. A data de corte varia, e eu vou dar aqui o exemplo do parmesão, que é o produto mais produzido entre todos os nomes que são reconhecidos como indicação geográfica na União Europeia. Então, o parmesão, ele vem de uma região... O parmesão no Brasil é um tipo de queijo, um queijo duro, muitas vezes apresentado ralado, com sabor característico, e é isso que a gente considera parmesão. O que a União Europeia solicitou e que o Mercosul concedeu foi que, daí em diante, não tivesse novos produtores de parmesão, que se garantisse o direito apenas para quem já produzia antes da União Europeia apresentar a sua lista, que foi em 25 de outubro de 2017. Então, todo mundo que já produzia parmesão antes de 25 de outubro de 2017, de maneira contínua, tem o direito de continuar utilizando esse nome. E a gente tem um registro disso no Ministério da Agricultura, e pelo registro de rótulo, quem eram os produtores desse tipo de queijo, que é o queijo parmesão. E a gente pegou a consulta pública e colocou lá todos os nomes que a gente encontrou. Mas pode acontecer de estar faltando algum nome, principalmente se ele só tiver registro municipal e estadual. Mas pode ser também de registro federal, que tenha nos escapado por qualquer motivo. E a gente não está aqui julgando os motivos. O segundo ponto, que é o que fazer com essa consulta pública. Bom, primeiro você tem que ler o texto da consulta pública, compreender bem, nos termos que eu estou colocando aqui. Pode parecer um pouco estranho no começo, não é um texto normativo, é um chamado mesmo, mais parecido com um edital do que com as consultas públicas normativas que o MAP edita. Depois de ler, dentro da consulta pública tem um link que leva para uma tabela. Essa tabela está separada por produto. Então, 5 tipos de queijo e 2 tipos de bebida. Você deve procurar o tipo de queijo que você produz e verificar se o seu nome está lá. Se o seu nome estiver lá, o nome da sua empresa, naturalmente, se o nome da sua empresa estiver lá e tiver a data de produção correta, não precisa fazer nada. A gente já vai incluir esse nome na lista final a ser apresentada para a União Europeia. Se o nome estiver errado, se a data estiver errada, você pode corrigir esses dados. Você vai entrar no formulário que está disponível na própria consulta pública e nesse formulário você vai preencher dizendo para a gente qual dado que está errado, identificando qual é o nome da lista. A gente colocou um código lá só para identificar qual é o nome da lista e a gente saber se a gente está falando da mesma empresa. E se o seu nome não estiver lá, mas você produz o queijo parmesão, por exemplo, ou gruyère, ou gorgonzola, ou fontina, ou ainda grana, ou as bebidas está em regra em Genebra. Se você é produtor de alguma dessas bebidas antes da data de corte, e preste atenção que a data de corte varia. Para parmesão e gorgonzola, essa data de corte é 2017, 25 de outubro de 2017. Para gruyère, grana e fontina, essa data de corte é 25 de outubro de 2012. Então, se você produzir antes dessa data, você deve preencher o formulário. É um formulário curto, não toma muito tempo. Nesse formulário, você vai indicar os dados básicos da empresa, os dados básicos do produto, o início da data de produção, e aí você vai precisar apresentar para uma prova de que essa produção ocorria nessa data. Então, a gente está solicitando uma declaração juramentada, que já tem um modelo na própria consulta pública, não precisa criar, é só seguir aquele modelo, não precisa fazer em inglês, não precisa fazer em espanhol, basta fazer em português. Fez a declaração juramentada, apresentou para a gente. Se você tiver um rótulo, um registro, um recebido do Serviço de Inspeção Municipal, do Serviço de Inspeção Estadual, anexa isso no e-mail e manda para o e-mail que está indicado lá, que é tnt.sri@agricultura.gov.br. Eu peço o favor
a gentileza de não mandar arquivos muito grandes, porque isso pode complicar para a gente. Então, se for possível, reduzir o tamanho dos arquivos antes de enviar, mantendo a legibilidade, eu agradeço demais. Aqui, de que forma que a gente pode acessar a consulta pública e ver os diversos documentos que estão associados a ela. A gente começa aqui na página do Ministério da Agricultura, no site do Governo Federal. Então, www.gov.br/agricultura. Aqui tem a página do Ministério da Agricultura. Abrindo nesse menu aqui ao lado, você tem o acesso à informação. Dentro de acesso à informação, participação social. E dentro de participação social, editais e consultas públicas. É só clicar aqui, vai aparecer uma lista de consultas públicas vigentes. Ela está aqui, é a portaria SCRI número 1, de 8 de julho de 2020, que submete à consulta pública a lista preliminar de pessoas não impedidas de usar nomes protegidos como indicação geográfica, nos termos do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. Clicou aqui, vai abrir 4 links. O primeiro link é o texto da portaria, o segundo é a lista preliminar de usuários anteriores, que é o que eu estou chamando de planilha, um modelo de declaração juramentada e o acesso ao formulário para participação na consulta pública. Então, aqui nós temos o texto da portaria, é um texto até curto, artigo 1º, artigo 2º, vai até o artigo 6º, e ele já tem como anexo a declaração juramentada, portanto, ela está validada pela portaria. E o que essa portaria faz é apresentar uma lista e pedir contribuições a essa lista. Então, vamos dar uma olhada na lista para entender como que ela funciona. Aqui na lista, aqui nós temos a lista que é apresentada. A lista ela é dividida por tipo de produto, nacionais e estrangeiros. Então, aqui a gente tem o Gorgonzola, o Grana, o Gruyère, Fontina. E se você não achou o queijo, vai clicando aqui para o lado para aparecer mais. Temos o Parmesão, Steinheger e Genebra. Então, vamos dar uma olhada aqui no Fontina. No Fontina, tem essas 3 empresas aqui. Se você é um produtor nacional de Fontina e não está vendo o seu nome aqui, você deve preencher o formulário para acrescentar se ele tinha uma produção anterior a 25 de outubro de 2012. E aí você deve encaminhar também a comprovação disso daí. Eu vou mostrar em breve como que isso funciona. Se tiver algum erro, ou na data de registro, ou na razão social da empresa, você também pode usar o formulário para nos comunicar e enviar os documentos comprovatórios relacionados ao nome da sua empresa ou a data de registro. Depois da lista de preliminar de usuários anteriores, a gente tem o modelo de declaração juramentada, que é um modelo que você clica e ele baixa aqui no formato do Word, que você pode preencher, tirar uma foto ou escanear e mandar para a gente. E aqui o acesso ao formulário para participação na consulta pública. O formulário é bastante simples. O formulário ele traz aqui explicações de como é o preenchimento. Você coloca o e-mail de quem está preenchendo, informa se é para incluir um registro, acrescentar informações, corrigir informações ou contestar um registro existente, que é uma possibilidade ainda, você dizer que uma empresa está de forma equivocada na lista. Aqui nós temos o formulário da consulta pública, é um formulário curto, como é possível ver, são poucas informações que precisam ser passadas. Ele tem uma explicação de como funciona, de como preencher. Começando pelo e-mail de identificação, uma forma, inclusive, de se entrar em contato com o interessado. Então, por favor, muito cuidado na hora de preencher o e-mail. Aqui, se o objetivo é incluir um registro completo, acrescentar informações a um registro existente, corrigir informações de um registro existente, ou ainda contestar um dos registros presentes na listagem. No caso de acréscimo, correção ou contestação,
é necessário informar o código de referência que está lá na planilha inicial. No caso de registro completo, é só escrever novo, que a gente já vai identificar facilmente. O nome do interessado, ou seja, a razão social da empresa, quem é o responsável pelo preenchimento, um telefone também, para a gente ter contato, e aqui o nome do produto. No nome do produto, vocês vão ver que tem uma listagem um pouco maior do que a planilha em Excel que está disponibilizada. Porque além do parmesão, do fontina, gruyère, grana, gorgonzola, steinheger e genebra, tem também esses outros aqui, grappa-miel, queso manchego, gruyerito e reggianito e parmesano. No caso, isso daqui é para ser registrado se você já produz um desses produtos para exportação para o Mercosul. Então, é uma possibilidade, ela está explicada na consulta pública, ela está explicada aqui acima também. É o caso de você ter, se você produz um desses produtos aqui, é possível criar uma planilha para a gente incluí-los posteriormente. A origem da empresa, se é brasileira ou estrangeira, se é estrangeira, de onde ela vem, o CNPJ ou CPF, ou registro estrangeiro equivalente do interessado. Aqui é possível incluir a marca associada à razão social do produto. Então, muitas vezes o produtor não é conhecido pela sua marca, mas ele tem uma marca associada a um desses nomes, ao parmesão, ao gorgonzola. Ele pode incluir aqui a marca. O endereço do interessado com estado e município. O tipo de registro, número do registro e, por fim, a data de registro para comercialização ou do registro do rótulo, que você pode selecionar receber uma cópia das respostas, se te deixar mais seguro de saber que o formulário foi enviado, e enviar. Então, como eu disse, é um formulário curto. Se o interessado tiver mais de uma marca ou mais de um CNPJ, ele precisa preencher mais de uma vez. Não tem a possibilidade de abrir e preencher vários. Então, nesse caso, ou se houver mais de um produto, se for um produtor, por exemplo, de parmesão e gorgonzola, ou um produtor de Steinheger e genebra, é necessário preencher mais de uma vez. Não existe um limite de preenchimentos, mas você pode preencher e mandar para nós essa informação da sua empresa, da utilização desses nomes antes da data de corte estabelecida no Acordo Mercosul-União Europeia. O que a consulta pública não é? Ela não garante direito, ela não é uma expectativa de direito, ela é uma chamada para a gente absorver informações que a gente não teria de outra forma. Então, a gente está fazendo isso para ter o número mais amplo possível de informação, mas ela não é vinculante legalmente, ela não gera uma expectativa ou de produzir, ela não autoriza a produzir. A consulta pública não faz nada disso, ela está pedindo informações e, com base nessas informações, a gente vai continuar o processo com a União Europeia, que a gente não está mais chamando de processo negociador, porque a negociação se encerrou, mas é o processo de finalização do acordo que antecede a sua assinatura e a sua implementação, e que a gente precisa dessas informações. A gente vai fazer uma nova listagem, e é essa listagem que a gente vai entregar para a União Europeia. A partir dessa listagem, a gente vai conferir todos os nomes, a gente vai ver os documentos que foram apresentados, vai ver se a gente estava equivocado em algum dos nomes que estavam inicialmente na lista, e a partir daí a gente vai fazer uma lista para a União Europeia. E todos os nomes que estiverem lá, a gente vai pleitear junto à União Europeia que eles tenham o direito de continuar utilizando os nomes, pelo simples motivo de que eles já utilizavam esses nomes antes, de boa fé, dentro da tradição brasileira, dentro da legislação brasileira, que também é muito importante, e que eles continuem utilizando. A data final dessa consulta pública é o dia 8 de agosto de 2020. São 30 dias no total para a gente receber esses dados e poder compilar. Então, a gente sugere que não deixe para a última hora, não tem uma capacidade especial para atender vários acessos simultâneos, então a gente sugere que se faça o quanto antes, inclusive porque se surgir alguma dúvida, ainda é possível dirimir essas dúvidas, como por exemplo com esse vídeo, ou com outras ações de divulgação que a gente venha fazer
ou conversando com outros interessados, com a sua associação, de forma a você não perder o prazo dessa consulta pública e resguardar aí o seu direito de utilizar o nome de um produto que já era produzido há bastante tempo. É isso, agradeço o tempo de vocês, espero ter outras ocasiões para poder conversar com vocês e espero receber diversas provas e diversos formulários de produção dos mais variados queijos, mostrando a pujança da indústria brasileira, a pujança da cadeia de lácteos, a pujança da indústria de bebidas brasileiras, receber todos esses nomes e poder, junto com vocês, garantir o direito de seguir produzindo e utilizando os nomes tradicionalmente utilizados. Muito obrigado e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo.